Fala galera, tá na área, beleza? Minha coluna de jogada 10 de Flamengo 1, Internacional 0 pela primeira jogo de ida, né? Das oitavas de final do Libertadores começa agora. Flamengo vence o Inter por 1-0, placar mínimo, vai para Porto Alegre com uma vantagem mínima, mas uma vantagem. Faz um excelente primeiro tempo, mas faz um segundo tempo bem ruim, mas vence o Internacional, né? Vamos falar sobre isso, falar sobre o jogo e começando com os 11 que o Filipinho colocou em campo. Lembrando que a Arrascaeta estava suspenso, então não jogaria de qualquer forma. O Flamengo iniciou com o Rossi, Everton Royal, Ortiz, Léo Pereira, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Alan, aí, Alan, nós. Mas enfim, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique, Plata, Filipinho, o Flamengo inicia com esses 11, inicia um primeiro tempo avassalador, assim, o Flamengo amassa o Internacional, não dá nenhuma chance, principalmente do lado esquerdo ali, Samuel Lino, um azougue, né? Impressionante o volume de jogo que ele dá, impressionante como parte para dentro. E aí teve uma hora que que o Inter botou até três marcando, né? Um na sobra e outro na outra, sobra na sobra. E mesmo assim o menino tava rabiscando todo mundo. Impressionante. Só que o problema que a gente tem tido continua, né? A gente não tem um centroavante que não seja estilo Pedro, que é mais durão, mais presão, né? Mais de área, por um que ataca espaço e tudo. E a gente hoje pecou um pouco, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, da forma que foi, o Flamengo poderia ter saído tranquilamente com 2-3-0. Mas acaba saindo com 1-0 só e um gol que sai é, aos 27. O Flamengo já tinha ensaiado umas bolas na área, umas cabeçadas, mas dessa vez, 27, Luiz Araújo cruza, né, bate escanteio, Bruno Henrique cabeceia sem nenhuma chance para o goleiro Rocher, faz 1-0 aos 27 do primeiro tempo, e o Flamengo vinha dando um baile de bola no Inter que não conseguia sair da área deles, praticamente, né? Era bola pra lá, bola pra cá, bicão do Rocher, tentativa de briga no alto pela segunda bola. O Flamengo ganhava praticamente todas as bolas, mas não conseguiu reverter esse domínio em bola na rede, né? Fez o primeiro gol aos 27, teve várias chances. Luiz Araújo teve chance, Samuel Lino teve chance, Plata teve chance, o próprio Bruno Henrique teve chance, mas não virou, não fez gol. E aí o Flamengo vai, fecha o primeiro tempo. O segundo, com 1-0, inicia o segundo tempo e aí o Flamengo cai de produção de uma forma que é até um pouco estranha, assim, né? O time cai muito de produção, assim, e o Inter começa a achar que dá para jogar, né? E aí começa com o povo ao campo do Flamengo, começa a disputar a bola, né? Posse de bola com o Flamengo, começa a ter mais a bola até. O Flamengo começou a ter problemas, não conseguia sair. E aí, só que eu esqueci de falar da substituição, o Varela entra, o Royal, que tava parecendo meio de roda presa, não sei, no primeiro tempo. A torcida até ensaiou vaia para ele e tudo. Substituiu por Varela no início do segundo tempo. Ainda assim, o Flamengo sofreu bastante, né? Mais ou menos até os 25, 26 minutos, quando o Felipe Luiz troca Samuel Lino e o Plata pela estreia do Carrascal e o Everton Cebolinha. Aí, meu amigo, Everton Cebolinha não dá. Tem uma galera que não dá mais, cara. Apesar de ter feito gol contra o Atlético Mineiro lá na quarta-feira passada, pela Copa do Brasil, com todo respeito a ele, para mim não tem mais nenhuma condição. Entrou no lugar do Samuel Lino, que vinha sendo um azougue ali, vinha sendo desafogo do lado esquerdo ali, e o grande ponto de ataque do Flamengo. Everton Cebolinha entrou e aí o Flamengo já tava com problemas, teve mais problemas ainda, né? Principalmente por conta do meio-campo. O meio-campo teve uma hora que tava um vazio, assim. O Jorginho baixava para ajudar a saída de bola, o Alan ficava ali um pouquinho à frente, mas o Flamengo não tinha nenhum meia de fato, né? E aí era uma troca entre o Plata com, às vezes, com o Bruno Henrique, quando caiu o Plata entrava como centroavante, mas não baixava para ajudar na armação. O Luiz Araújo, que eu acho que deveria ser esse cara
para ajudar na armação, não ajudou também, estava espetado lá do lado direito. E o Flamengo sofreu bastante no segundo tempo, até mais ou menos os 28, 26, quando troca o Samuel Lino e Plata pelo Carrascal e Everton Cebolinha. Por mais que o Everton Cebolinha seja uma porcaria do lado esquerdo, o Carrascal entrou e deu uma melhoradinha, o Flamengo volta a ter um pouco mais de campo. E aí o Pedro não, o Felipe Luiz tenta aí dar mais força no ataque, botou o Pedro, né, um cara mais de área, e o Everton no lugar do Alan, que não jogou bem hoje, né, achei muito burocrático, já é burocrático mais que o normal, mas quando tá o Jorginho toma quase as rédeas do meio campo, aliás, que jogador, né, o Alan dá uma mais sumida ainda, e hoje não foi diferente, né, e aí bota Pedro e Everton Araújo. O Everton Araújo é tão carregador de bola quanto o Alan também, demora para passar, então assim, não acelerou pouco. Pedro pouco fez também. O Flamengo ainda assim teve mais duas chances, né? Uma jogada até boa de Cebolinha pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola acaba sobrando para Luiz Araújo. Luiz Araújo chuta, pega no zagueiro, não sei se foi no goleiro, no Rocher. Ainda teve mais uma chance, mas o Flamengo acaba terminando a partida com 1-0. O fato é que a gente pode pensar aqui de duas formas. O Flamengo podia ter terminado o primeiro tempo com 3-0, como poderia ter terminado o segundo tempo com empate ou até derrota, porque cai muito de produção. Então, no final das contas, é um resultado até justo e faz o Flamengo ir para o Sul com uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, né? E sendo assim, Libertadores, o Flamengo é um time que toma bem poucos gols, um time que tem muito forte defensivamente. O Inter vai ter que se expor, então se pode abrir espaço lá pro Samuel Lino e de repente pro Luiz Araújo, e aí o Arrasca voltando. Então acho que assim, tá aberto, né? Não tá nada definido. O Flamengo tem uma pequena vantagem, mas é uma vantagem, como eu falei. E se souber trabalhar isso, tem boas chances de sair de lá com a classificação. O time do Inter não é nada demais. Tem um grande jogador que eu acho que é o Alan Patrick, que hoje, em alguns momentos, é difícil tirar a bola dele, cara. É impressionante como ele esconde a bola e tal. Mas ainda assim o Inter não fez nada hoje, apesar de ter um pouco mais de bola no segundo tempo e até algumas tentativas de cruzamento, não teve nenhuma chance clara de gol. Nenhuma. Não levou perigo, jogou. Mesmo jogando mal o segundo tempo, estava controlado. E, bom, vamos ver agora na quarta que vem. O Flamengo joga com o próprio Internacional pelo Brasileiro no domingo. Lembrando que o Brasileiro, o Flamengo está na liderança com 3 pontos à frente e com um jogo a menos aí do nosso do Cruzeiro, né? Mas o Palmeiras está com 1 a menos do Flamengo. Tem jogo para jogar também, está um pouco atrás, mas que na verdade, se por pontos perdidos, estaria 1 ponto ou 2 pontos atrás apenas. Mas é uma rodada que é interessante. O Flamengo pega o Inter fora, por exemplo, o Cruzeiro, se eu não me engano, pega o Mirassol fora e o Botafogo pega o Palmeiras dentro de casa. Então, assim, dependendo, se o Flamengo conseguir, de repente, eu acho que o Inter não deve ir com o time cheio domingo, deve ir com o time bem mesclado para reserva, e aí a gente tem uma boa chance, de repente, de vencer domingo e dar uma distanciada. E na quarta-feira, como eu falei, o jogo está aberto, mas está com uma vantagem que para esse tipo de confronto é uma vantagem importante. Como eu falei, poderia ter sido muito melhor no primeiro tempo, mas poderia ter sido muito pior no segundo. Então, muito pior no segundo. Então, acho que está ali no meio termo ali, vai. O Flamengo ele sai com 1-0 e vence o primeiro jogo do confronto e vamos ver o segundo jogo na quarta que vem, beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 pós-jogo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Flamengo Inter, que é domingo, e depois o outro Flamengo Inter, que é quarta, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.